Paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé. E vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Salmos 95. Aleluia. Bom é estarmos na casa do Senhor. Bom é adorarmos o seu nome. Que nesta noite possamos prestar-lhe o culto que lhe é devido. Que nós não viemos nessa noite aqui buscar nada para nós, mas para dar ao nosso Deus, que é merecedor de toda a honra e toda a glória neste lugar. Amém, igreja? Diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos ante a sua face com louvores e celebremos com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aleluia. Que nós nesta noite possamos adorar a este Deus e possamos verdadeiramente fazer aquilo que lhe agrada, porque assim nós poderemos entrar na sua terra e podemos participar das bodas que ele foi preparar para cada um de nós. Então levantamos os nossos braços para os céus e vamos adorar a este Deus. Ó Paizinho querido e amado, Tu que é grande em graça e misericórdia, em amor, Senhor, Tu que nos deste o direito, Senhor, novamente, Senhor, de sermos chamados de filhos. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nós podermos estarmos aqui quando tantos já partiram, Senhor. Muitos talvez sem a salvação, Pai, mas a Tua graça nos alcançou e a Tua misericórdia, Senhor, nos coloca ainda de pé nesta noite, Pai. Por isso, Senhor, opera, Senhor, em nossas vidas. Dai-nos entendimento de quão grande e maravilhoso é Te servir, que quão maravilhoso é estarmos diante de um Deus que é tão grande, tão misericordioso para conosco. Perdoa as nossas falhas, Senhor, que fizemos nesta semana. Perdoa, Senhor, muitas vezes as nossas maus pensamentos. Olhamos com maldade, Senhor, ouvimos coisas que não devíamos ouvir, falamos o que não devíamos falar, Senhor. Perdoa, tenha misericórdia de nós, Senhor. E nós queremos Te dizer obrigado, meu Deus. Obrigado por estarmos novamente reunidos para Te adorar, Te exaltar e Te engrandecer. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilhoso Tu és, Senhor. Viemos louvar e agradecer esse Deus que é tão grande. Santo Tu és, meu Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Então vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Senhor,
que aconteceu no terceiro dia? E no terceiro dia, então, o Filho, enfim, ele que ressuscitou. Onde está a morte? Teu aguilhão, a Cristo, Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Então louvai aquele que merece toda honra e toda glória. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Imagine nesse dia glorioso quando chegar no manto branco, o Rei voltará e a noite enfim terminará, e nós em meio ao santo subirei. Ai, que glorioso! Sua face eu contemplarei. Quantos almejam esse dia? Aleluia! Louvai o nome do nosso Deus. Louvai, louvai seu nome sem, num só coro. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Próximo hino, os encarregados da oferta podem fazer o seu trabalho. O universo chora, o sol se apagou, ali está o mundo Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro
Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, conversasse com Ele. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça que seria de mim. Sinto a graça, a graça. Não entendo o meu próprio agir, mas eu sei que só tua graça me basta. Sinto a graça que seria de mim, Deus, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Transforma as nossas vidas para a tua glória, para a tua glória. Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser todo dia militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade todos os dias da minha vida. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade.
sobre as nossas vidas e reina, o Espírito sobre a carne. Vamos louvar, então liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Sou da honra, toda glória. Aleluia. Meus irmãos, antes de passarmos para a palavra, enquanto o irmão Marcos já vai se preparando, quero convidar você a fazer uma oração. Nós possamos orar neste momento por todas aquelas pessoas, todas aquelas famílias que foram, de certa forma, tocadas, impactadas por esta pandemia que nós estamos vivendo. Pessoas que perderam a sua saúde, famílias que perderam entes amados e queridos, pessoas que muitas vezes foram afetadas indiretamente, perdendo o seu emprego, empresas que fecharam. Que nós possamos apresentar todos estes agora diante de Deus em oração. Então eu te convido a nós levantarmos nossas mãos aos céus, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, Deus todo soberano, Deus eterno e poderoso, bem sabemos, Senhor, que Tua é a honra, a glória para sempre. Bem sabemos, Deus, que governas soberanamente sobre tudo e sobre todos. Bem sabemos, Deus, que tudo que acontece neste mundo está debaixo do Teu controle. Te louvamos, Senhor, porque a Tua sabedoria, porque o Teu poder, Senhor, são incomparáveis. Nós não entendemos, não compreendemos, mas humildemente, Senhor, nos curvamos diante de Ti, confiando, sabendo e crendo que Tu és o Deus que conhece e que sabe o que é melhor para o Seu povo. Queremos apresentar diante de Ti, Senhor, todas aquelas pessoas que foram contaminadas por este vírus, pelas famílias que perderam seus entes queridos, ou quem sabe estão ali com algum parente no hospital, internado, em estado crítico. Queremos apresentar, Senhor, diante de Ti aqueles que perderam seus empregos, aqueles que foram afetados de alguma forma por esta crise mundial. Pedimos, Deus, se for da Tua vontade, alivia, Senhor. Alivia, Deus, a Tua mão sobre a humanidade neste momento. Que Tu possas visitar as vidas, que Tu possas trazer a cura, a restauração. Para as famílias, que Tu possas trazer o conforto, a paz, o refrigério. E que o Teu nome, Senhor, acima de tudo, seja glorificado. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus amados, graça e paz de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, por gentileza. É meio paradoxal nós dizermos aqui nessa noite que nós estamos felizes diante do cenário atual que todos nós estamos presenciando. É bem verdade que todos nós estamos enlutados pelas milhares de vidas e junto com as milhares de famílias que têm perdido seus entes queridos diante dessa pandemia. Mas graças a Deus pela oportunidade, graças a Deus porque nós gradativamente estamos retomando as nossas atividades congregacionais no templo,
servindo a Deus, e eu estou feliz por poder estar com os irmãos aqui hoje para repartir, para compartilhar uma palavra da parte de Deus. Fico feliz por ver aqui alguns dos nossos irmãos ali da congregação do bairro Colonial. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Está aí conosco também o Jeff e a Débora, né? Que Deus abençoe esse casal querido, né? Que sempre que pode dá um pulinho aí para estar conosco cultuando a Deus. Deus abençoe a vida de vocês em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Gostaria que para quanto você se colocasse de pé, que está na Epístola aos Hebreus. O capítulo é o de número 4, e o versículo de número 14, 15 e 16. Escrito aos Hebreus, o capítulo é de número 4, os versos de número 14, 15 e também 16. Glória a Deus. Todos estão lá, amém? Amém. Nos diz assim o texto sagrado: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em um momento oportuno. Amém? Se acomode do seu lugar, fique à vontade. Meus amados, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, a gente tem alguma estima particular por alguns. A Epístola aos Hebreus é um desses livros que eu trago particularmente como meu diário de cabeceira. Eu gosto muito deste livro, desta epístola, deste tratado, porque ele retrata com muita propriedade, ele destaca com muita ênfase a supremacia, a superioridade de Cristo e de sua obra redentora, em detrimento a todo aquele contexto histórico, religioso, litúrgico, cerimonial do Antigo Testamento. Esta carta, antes de tudo, ela foi endereçada aos nossos irmãos judeus, aos hebreus, que estavam sofrendo fortes retaliações, que estavam sofrendo fortes perseguições por parte dos seus próprios compatriotas, devido à sua adesão, ao seu envolvimento com essa proposta que o Evangelho de Cristo, ele trouxe ao cenário judaico, ao contexto deste cenário judaico nos dias da manifestação de Jesus. Então nós vamos perceber que o escritor, o autor desta missiva, desta epístola, ele tem a intenção de não apenas fortalecer a fé dos irmãos, que estavam sofrendo retaliações, perseguições, afrontas por parte dos seus compatriotas, mas também de apresentar a superioridade, a supremacia de Cristo, do Senhor Jesus e de sua obra redentora. Por isso o tema central desta epístola, desta obra, é a superioridade de Cristo. A palavra-chave deste livro, desta epístola, é superior. Então nós vamos perceber ao longo dos 13 capítulos deste livro, deste tratado, que o escritor ele põe em evidência sempre a grandeza, a supremacia, a superioridade de Cristo. Logo nos 2 primeiros capítulos deste livro, nós vamos encontrar o escritor aos Hebreus destacando
a superioridade de Cristo em relação ao ministério dos anjos. Os anjos que, num contexto judaico, eram vistos como supostos mediadores da lei. Nós vamos perceber isso com mais clareza quando Estevão está diante de um concílio de acusadores, de escolas teológicas e filosóficas do seu tempo, que o acusavam por professar abertamente sua fé em Cristo, em detrimento aos princípios religiosos, aos mecanismos culturais e cerimoniais do povo judeu. Eles levaram Estevão diante de um concílio, de um sinédrio de julgamento, de acusação. E Estevão, quando vai fazer a sua defesa, ele começa a descrever gradativamente a história do seu povo, a história dos judeus. Ele vai descrevendo essa história, ele vai descrevendo com muita propriedade, sempre apontando para Cristo como tema central, como objetivo de tudo, como objetivo do desenrolar da história. E no fim do seu discurso, da sua defesa, Estevão, ele é muito claro, muito objetivo. Lá no capítulo 7, verso 53 do livro de Atos, ele diz aos seus acusadores: vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos, e não aguardais, e não a cumpris, assim vocês sois como os vossos pais, que sempre resistem ao Espírito Santo, a qual dos profetas vossos pais não mataram, resistindo à boa palavra, a vós enviada. O escritor aos Hebreus apresenta o Senhor Jesus, apresenta a obra de Cristo como que superior ao ministério dos anjos, e destaca os anjos aqui no capítulo de número 1, como espíritos ministradores para servir aqueles que hão de ser salvos. Aqueles que hão de herdar a vida eterna, herdar a salvação. Logo no capítulo de número 3, nós vamos perceber que o escritor destaca a supremacia, a superioridade de Jesus em relação ao ministério de Moisés. Moisés, ele foi um grande legislador, ele foi um pastor fantástico, um guia extraordinário, ele foi o libertador do povo. Moisés, ele foi um pai zeloso, um esposo cuidadoso. Moisés foi um homem que foi retirado do Egito e se refugiou no deserto, e ali ele aprendeu na escola do discipulado pessoal de Deus a ser um homem pacífico. Ali no deserto de Midian, Moisés teve com Deus uma experiência fantástica. O Deus de quem ele apenas ouvia falar, irmãos, o Deus de seus pais, o Deus do seu povo, o Deus dos seus antepassados. E ali no deserto Moisés foi formado e foi posto em evidência e destacado como um dos maiores líderes da história da humanidade. Moisés, ele foi legislador, mediador da legislação, extremamente zeloso. O escritor nos apresenta aqui no capítulo 3, Moisés como fiel servidor na casa de Deus. Moisés como homem zeloso em todo o ministério, em todo o serviço a que foi chamado. Só que ele destaca Jesus, não apenas como um servidor da casa. Ele nos diz aqui que Jesus, ele é proprietário da casa. A escritura está no nome dele. É ele quem manda, a casa é dele. E se nós formos observar esses aspectos em termos cósmicos, por exemplo, tudo aquilo que foi criado por Deus foi criado com mediação direta de Jesus, e João nos revela isso quando escreve o Evangelho no capítulo de número 1, versículos de número 1 a 3. João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o agente direto da criação, então ele é dono, é proprietário, tudo o que existe é dele. Por isso que Jesus é apresentado como que superior. Eu glorifico a Deus por essa epístola fantástica, esta epístola extraordinária. Esta epístola põe por terra todos os resquícios culturais, religiosos, litúrgicos, mecânicos que aprisionam os homens. E se nós discernirmos essa proposta, em termos gerais, nós vamos entender que nós não precisamos de muito para servir a Deus, porque o Evangelho destaca, revela a simplicidade de Jesus na vida prática, na vida diária. No capítulo de número 4, ele destaca Jesus como que superior ao ministério sacerdotal da antiga aliança. Todo sumo sacerdote constituído pela lei, que vinha da descendência, da genealogia de Arão, tinha as suas funções, as suas responsabilidades, no que diz respeito à liturgia do culto. O sumo sacerdote constituído pela lei, ele era a figura mais alta dentro da liturgia do culto e da religião do judaísmo. A figura que mais em evidência estava, que mais se destacava. Ele era uma espécie de mediador do povo diante de Deus. Todas as ofertas e sacrifícios, dentro das datas determinadas, dos dias determinados, do calendário judaico, eram trazidas ao sumo sacerdote, e esse, por sua vez, tinha a responsabilidade de apresentar esse sacrifício diante de Deus, fossem eles animais ou produtos da terra. Então nós vamos perceber que o sumo sacerdote dentro da cultura judaica desempenhava um papel fundamental. Fundamental. O escritor nos diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Ele não é apenas mediador de uma nova aliança como aquele que nos representa diante de Deus, mas se nós partimos do princípio de que haviam elementos no ato sacrificial, nós vamos perceber que o sumo sacerdote era uma figura importante e o sacrifício também. O sumo sacerdote era uma figura essencial no processo sacrificial para a remissão, e o sacrifício também, pois sem o sacrifício não haveria a remissão. E Jesus, ele converge nele esses dois ofícios. Ele destaca em si mesmo, não apenas a figura do mediador, não apenas a figura do sumo sacerdote, mas ele assume em si mesmo a figura da própria vítima. Ele assume em si mesmo a figura do próprio sacrifício. O apóstolo João destaca isso às margens do Jordão, quando no capítulo 1, a partir do verso número 20 do evangelho que João escreveu, a Bíblia vai nos dizer que multidões vinham ao Batista para confessar os seus pecados e por eles serem batizados. Nas águas do Jordão, em meio à multidão, vem também Jesus para descer as águas do batismo. E a Bíblia nos diz que quando João Batista, ele vê Jesus, que vem para ser batizado, no capítulo 1 e verso 29, do evangelho que João escreveu, o Batista dá testemunho dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até porque os sacrifícios oferecidos dentro da perspectiva da lei, eles não eram suficientes para tirar nada de ninguém. Eles apenas cobriam temporariamente, até que o delito voltasse a ser cometido, até que o pecado voltasse a ser praticado.
Então, segundo os normativos da lei, o transgressor novamente se dirigia ao sacerdote, que por sua vez oferecia o sacrifício para a remissão. Jesus não veio para cobrir o pecado temporariamente, porque antes da fundação do mundo o Cordeiro já foi imolado pelos nossos pecados. Durante e depois o Cordeiro já foi imolado não apenas para cobrir, mas para tirar o pecado do mundo. O sacrifício prestado por Jesus, ele é transcendente. É por isso que quando nós nos deparamos com tudo aquilo que foi escrito, e que em Jesus se cumpre, nós entendemos que não apenas se cumpre em Jesus, mas transcende, vai além. O escritor nos diz no capítulo 1, versículo 1 deste livro que nós lemos: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias por Jesus, o seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o mundo. Ele está nos informando, irmãos, está nos revelando que a palavra de Deus que se manifestou através de Jesus, que a palavra de Deus que foi disseminada, espalhada, proclamada através do ministério terreno do Cristo, ela não apenas cumpre aquilo que foi dito, porque Deus ao longo da história, Ele foi deixando claro, apresentando pista, revelando evidências, de que mais dia menos dia, o Redentor se manifestaria, o Messias viria, e para isso nós vemos o profetismo do Antigo Testamento, em várias passagens que revelam o ministério messiânico de Cristo. Então Jesus já era apontado lá, e a palavra de Deus que foi dita lá, que foi anunciada lá, e que apontavam para o Cristo, ela se cumpre em Jesus, e ela transcende a tudo aquilo que veio antes dele. É por isso que o escritor apresenta Jesus como o que? Superior. Ele sempre foi e sempre será. Ele não é apenas mediador, ele não é apenas grande sumo sacerdote, mas ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E no capítulo de número 9 dessa epístola, o escritor ele nos diz assim, versículo de número 12, capítulo 9, verso 12, nos diz assim, e não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. A obra que Jesus consuma na cruz, que Jesus realiza na cruz, ela foi perfeita e suficiente. Os sacrifícios da antiga aliança precisariam ser repetidos sempre, porque tanto aquele que mediava, quanto os próprios sacrifícios não eram perfeitos. O próprio mediador, o próprio sumo sacerdote, quando oferecia, por exemplo, o sacrifício do dia da expiação, que entre os judeus até hoje é comemorado como Yom Kippur, o dia da expiação. O mediador, o sumo sacerdote, antes de oferecer este sacrifício pela nação, ele tinha que oferecer esse sacrifício por si mesmo. Ele tinha que sacrificar a Deus por si mesmo, pelos seus próprios pecados, porque ele em nada era melhor do que o povo. Ele sofria da mesma doença que o resto da humanidade sofria. Ele tinha a mesma natureza que o resto da humanidade possuía. Então ele precisava sacrificar por si mesmo, para depois entrar no Santo dos Santos e sacrificar pelo povo, isso segundo a lei no capítulo 16 do livro de Levítico. Agora Jesus não. O sacrifício que Cristo oferece, tanto como mediador, como a própria vítima, como o Cordeiro de Deus, ele é perfeito e satisfaz totalmente todas as exigências da justiça de Deus, satisfaz perfeitamente. O escritor nos diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, aí vem o estímulo.
Aí vem a exortação para os irmãos que estavam sofrendo retaliações, estavam sofrendo perseguição. Ele diz: retenhamos firmemente a nossa confissão, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. É muito importante nós destacarmos aqui, amados, que o sumo sacerdote constituído da ordem de Arão, o sumo sacerdote constituído pela lei para exercer este ministério, ele também era uma espécie de juiz do povo, porque toda transgressão, toda conduta imprópria, todo delito cometido, eram trazidos a ele, e ele aplicaria a sentença segundo a determinação da lei. Para cada tipo de delito, para cada tipo de transgressão, havia uma determinação. E cá entre nós, dificilmente nós encontramos uma concessão para atos de misericórdia na lei. Algumas vezes encontramos essas concessões para um ato de piedade, de compaixão, de misericórdia. A lei dizia olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E o sumo sacerdote que se compadece, ele diz assim, ouviste que foi dito pelos antigos, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Eu, porém, vos digo, aquele que te ferir na face direita, oferece também a outra. Sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que viveu nos tempos da sua carne as nossas próprias fragilidades, que sentiu fome, que sentiu sede, que precisou de um momento para descansar, para dormir, que se angustiou, que chorou, que lamentou, e que nos entende melhor do que ninguém, e sabe perfeitamente que a nossa estrutura é fraca, é falível, é corruptível. Ele diz outra vez, ouviste que foi dito pelos antigos, ama o teu amigo que vai a caminho contigo, mas aborrece aquele que contra ti levanta o calcanhar. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem. Sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. A Bíblia nos conta uma história, João registra no capítulo 8, do seu evangelho, que Jesus está às margens de um lago, e um partido religioso da época traz uma mulher pega no ato do adultério. Eles levam esta mulher até o lugar em que Jesus está, uma grande multidão logo se apresenta, estes homens estão com pedras nas mãos, ávidos por justiça, pela justiça que vem da lei, pela justiça que vinha do mecanismo, da legislação. E eles apresentam esta mulher a Jesus, ao sumo sacerdote que se compadece, e eles fazem uma pergunta a Jesus, dizendo: mestre, esta mulher foi pega no próprio ato, adulterando. A lei nos dá o aval, a lei nos permite que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. E tu, o que dizes? Aleluia! Sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Eles insistem na pergunta com pedras nas mãos, ávidos por uma justiça própria, baseada em uma legislação que foi abolida, que se tornou obsoleta,
que se tornou ultrapassada, quando a instituição da nova aliança veio para abrir de forma ampla, de forma plena, de forma clara, a manifestação da graça de Deus. Deus, ele sempre agiu em graça, o juízo de Deus retrata a sua graça. Mas o ministério terreno de Jesus e a sua obra perfeita concluída, ela escancara, ela revela, ela torna óbvia esta graça a todos os homens. Mestre, o que dizes? E ele se inclina para aqueles homens e diz: aquele que no meio de vocês está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. Aleluia! A Bíblia nos diz que a partir dos mais velhos, um após o outro, foram largando as pedras no chão, pelo que fica só Jesus e a mulher. Sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que conhece a nossa estrutura, que sabe que nós somos falíveis, corruptíveis por natureza, e que se depender da nossa natureza, nós nunca vamos alcançar o favor de Deus, porque isso é impossível aos homens. Onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Não, mestre, ninguém me condenou, eu também não te condeno, então vá, e não peques mais. Sumo sacerdote que se compadece, abre concessão, nos dá espaço para uma nova oportunidade, para tentarmos de novo, para nos levantarmos do chão, e continuarmos a caminhada, não desistir no meio do caminho, pelas intempéries que surgem, pelas deficiências que se manifestam, pelas dificuldades que se apresentam, e dificuldades essas que emanam das nossas próprias fragilidades, que surgem da nossa própria natureza decaída. Mas Ele nos estende a mão, nos ajuda a levantar, nos dá oportunidade para tentar novamente. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque em nós não há mérito nenhum para nada, mas o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, é que nos ajuda, é que faz mediação, é que sempre está representando, é que sempre está advogando as nossas causas diante de Deus. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, a nossa semelhança, foi tentado em tudo, mas não pecou. E a ideia aqui não é nem a de não pecar, a ideia aqui é sem pecar. O termo utilizado aqui, ele nos revela além do pecado, separado do pecado, o que nos faz entender que era impossível a Jesus pecar, nem na sua mente, nem por suas obras, porque apesar de assumir a natureza humana, ele foi 100% homem, mas continuou 100% Deus. Ele não pecou, nunca foi sujeito ao pecado, em hipótese alguma, em cenário algum. Então o escritor, ele nos revela uma perspectiva extraordinária aqui, e que lança por terra toda a iniciativa que foi construída dentro da perspectiva religiosa do judaísmo. As interpretações rabínicas, as interpretações dos partidos religiosos da época, a interpretação que cada um fazia da lei, todo aquele mecanismo que era vigente, que acontecia, que era prestado, que era desenvolvido, apresentado no templo dia após dia, todo aquele cerimonialismo, toda aquela ideologia litúrgica, ela cai por terra quando em Cristo nós entendemos que estar diante do trono não é estar em um lugar,
não se retrata um espaço físico ou geográfico. Estar diante do trono é um estado de intimidade, é um estado de relacionamento, é um estado de convívio diário. Estar diante do trono é estar com Deus além do templo. Estar diante do trono é estar com Deus além da liturgia. Estar diante do trono é estar com Deus além daquela ideologia que nós construímos, ou que nós aprendemos da religião ao longo de todo esse tempo de caminhada. Estar com Deus é estar com Ele na vida diária, na vida cotidiana. É um estado contínuo de cada indivíduo, de cada cristão, de cada um de nós no nosso dia a dia. Isso é estar diante do trono, é se relacionar com Deus, é um comportamento relacional, irmãos, diário. Não significa que nós estamos aqui hoje em um culto público, que nós estamos diante do trono, porque existe a possibilidade de nós estarmos aqui, mas estarmos desconectados, não estarmos diante de Deus, não estarmos atentos à sua palavra, ao seu mover, à sua presença, não apresentarmos um posicionamento de devoção, reflexivo, introspectivo. Estar diante do trono é estar com Deus além de toda e qualquer circunstância. O escritor nos faz um convite. Ele nos apresenta a supremacia, a superioridade de Jesus. Ele nos revela que aquilo que Jesus fez não apenas cumpriu o que foi dito, mas transcendeu, foi além e é superior e sempre será. E ele nos faz um convite para estarmos, para nos achegarmos, para nos posicionarmos, para irmos ao encontro. Isso acontece nas nossas decisões, nos nossos comportamentos. Isso acontece quando nós nos comprometemos, quando nós queremos estar, quando nós entendemos o momento. Isso acontece quando nós abrimos o nosso coração e apresentamos uma devoção total, não parcial. Quando nós entendemos que nós precisamos dele em qualquer circunstância, quando nós nos posicionamos em um estado de humilhação total, de dependência total, quando nós entendemos que nós precisamos orar, que nós precisamos ter paz uns com os outros. É por isso que o Evangelho transcende, é por isso que o Evangelho não é partidário, é por isso que o Evangelho ele é um reflexo da paz de Deus, que excede todo o entendimento. O pastor foi muito feliz numa colocação que ele fez aqui domingo passado. Ele nos diz que a graça é o meio, e a paz é o estado. A paz é o objetivo final. A graça vem e realiza, e a paz é o estado em que permanecemos quando pela graça somos alcançados. Nós precisamos estar nesse estado, porque isso é o que vale. Diante do trono, isso é o que conta. Não é o ter, não é o mecanismo, não é a liturgia, não são as ideologias, não são as correntes filosóficas, teológicas, é o estado, é estar, é viver isso, é ter isso dentro de si. É por isso que está além de qualquer conceito, de qualquer princípio litúrgico, desses mecanismos falidos que a religião apresenta nos dias atuais, materializando a fé do povo, projetando a fé do povo para aquilo que é palpável, que é visível, construindo um circuito de barganha, como se eu desse para Deus, para que Deus pudesse me retribuir, como se eu tivesse capacidade em alguma instância da vida de agradar a Deus em alguma coisa. A Bíblia nos diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Nós não somos capazes e jamais seremos
Nós recebemos a graça, embora em alguns aspectos nós não consigamos a compreender, mas nós aceitamos, e o resultado da graça não é a riqueza. O resultado da graça não é a intelectualidade. O resultado da graça não é a ascensão social. O resultado da graça é a paz interior. Aleluia! É você viver com Deus assim. Eu me lembro de um episódio no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo de número 7, versos 35 a seguir, onde a Bíblia nos diz que o fariseu chamado Simão convidou Jesus para um jantar na sua casa. E a cultura nos diz que esses jantares dados por figuras ilustres da época, ou por pessoas que estavam em evidência na época, eles eram públicos, eram abertos ao público, mas o público não participava do jantar, não se assentava à mesa, apenas os convidados. Jesus está com seus discípulos ali, reclinado à mesa, né? Mesa baixa, ele está reclinado com os pés virados para trás, observando o movimento na casa de Simão. Simão está especulando, para testar realmente se Jesus era alguém que deveria se dar importância. E a Bíblia nos diz, na narrativa, Lucas nos diz que uma mulher pecadora, ela vem profundamente comovida pelo fato de Jesus estar na casa de Simão. Profundamente comovida, ela veio com um vaso de alabastro com unguento, e ela veio com o objetivo de honrar Jesus. Aquele vaso de alabastro era o único bem que aquela mulher tinha. Aquela mulher, ela não tinha uma boa reputação social, e ela vai com a intenção de honrar Jesus, e ela estava arriscando a sua própria vida nesta investida, porque ela estava entrando na casa de um fariseu, mas mesmo assim ela foi ousada, ela decidiu honrar Jesus. E quando ela foi se aproximando de Jesus ali, e observando Jesus reclinado à mesa, ela vai sendo tomada por uma comoção extraordinária, ela vai sendo envolvida por um sentimento de quebrantamento e devoção, e aquele unguento que era para ser derramado sobre a cabeça de Jesus, ela vai se reclinando, ela vai se dobrando, e ela vai chorando aos pés de Jesus, e Jesus está ali recebendo tudo aquilo, em um primeiro momento sem se manifestar, e ela vai chorando e chorando sobre os pés de Jesus, e de repente aquele unguento ela já derrama sobre os pés de Jesus mesmo, e ela solta os seus cabelos, e percebendo o que ela estava fazendo em um momento, ela tenta enxugar os pés de Jesus, secá-los com os cabelos, movida por uma comoção extraordinária, e eu chamo isso de graça. E Jesus está ali, sem se manifestar, sendo tocado por uma pecadora, uma mulher que entrou na casa de um fariseu e que está chorando aos seus pés, e que está ungindo seus pés com alabastro, e que está tentando secar os seus pés com os seus próprios cabelos, e de repente o anfitrião da casa, Simão, ele arrasou, ele murmura baixinho, ele apresenta razões num canto, ele diz: eu vejo que este homem não é profeta, eu me equivoquei ao convidá-lo para jantar na minha casa, porque se ele fosse profeta de verdade, ele saberia quem e qual é a mulher que está lhe tocando, porque ela é uma pecadora, perspectiva mecânica, religiosa, litúrgica, humana. E Jesus, sabendo que Simão assim é razoável, ele disse: Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. Existiam 2 devedores e um credor em uma certa cidade. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários, ambos não tendo como pagar o credor. Eles foram pedir perdão da dívida e o credor perdoou a ambos. Para ti, Simão, quem amou mais o credor?
E Simão disse: tenho para mim, mestre, que aquele a quem mais foi perdoado. Pois é, Simão, tu me convidasse para estar na tua casa, como um dos teus convidados, mas eu cheguei aqui, e tu não me desse um beijo, um ósculo santo, me apresentando como teu convidado. Agora esta pecadora aqui, ela não cessa de beijar os meus pés. Tu não me desse óleo para ungir a cabeça, me apresentando como um dos teus convidados. Esta pecadora aqui, ela está ungindo os meus pés com alabastro. Aleluia. Tu não me desse água, Simão, para mim lavar os pés, como a tradição manda, me apresentando como o teu convidado. Esta pecadora aqui está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Por isso, Simão, os muitos pecados que ela tinha estão perdoados. Jesus se dirige àquela mulher e disse: filha, tem bom ânimo, eu perdoo os teus pecados, vai em paz. Nós não precisamos de muito mais além disso. Salvação e paz. Em um mundo conflituoso, em um mundo onde a igreja está perdendo o seu norte, em um mundo onde a igreja se posiciona desenfreadamente por plataformas políticas, se esquecendo da sua missão, onde crentes ao redor do planeta estão em discussões ferrenhas em mídias sociais, por partidos políticos, por siglas partidárias, e estão perdendo a sua paz. Estão deixando de observar os princípios fundamentais do Evangelho de Cristo. Nós estamos nos esquecendo do Evangelho, e alguns têm até mesmo a audácia de associar o Evangelho aos governos humanos. Estamos perdendo o foco, minha gente. Jesus sempre foi, sempre será o objetivo maior de toda a nossa alegria. Deixa eu te dizer uma coisa: se Jesus não é suficiente para você, você precisa nascer de novo, porque nós não precisamos de riquezas, de bens, nós não precisamos de ascensão social, nós não precisamos estar em evidência, nós precisamos ter uma vida cheia do Evangelho, uma vida cheia de Jesus, uma vida cheia de paz. Vamos estar a partir de hoje, queridos, de uma forma mais diligente, verdadeira, sincera, diante do trono, diante de Deus. Interessante aqui que a Bíblia, ela revela a figura soberana de Deus em alguns tronos, né? Isaías, se não me foge a memória, no capítulo 64, ele revela o Senhor assentado sobre o trono da sua grandeza. Ele diz: os céus são o meu trono, é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Lá no capítulo 21 de Apocalipse, eu acho, ou 20, João, ele nos apresenta o trono do juízo, o tribunal do grande trono branco. Mas o escritor aos Hebreus nos apresenta o trono da graça. Oh, glória! Trono da graça, do favor não merecido, do favor derramado, do favor abundante, do favor que se manifestou de forma óbvia, plena, completa, através da obra sacrificial de Cristo. Favor que nos alcança, que nos transforma, que nos resgata da nossa vã maneira de viver, que nos coloca aqui assentados para adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Isso é graça.
graça que excede a nossa compreensão, que vai além das especulações. Embora a gente pesquise, estude, nós nunca vamos achar uma completude, uma perspectiva finita. Nós nunca vamos conseguir definir completamente, porque a mente humana é incapaz de definir a grandeza deste Deus que vai além de toda e qualquer perspectiva que se apresente. Ninguém define Deus. Essa aqui é a grande verdade. O que nós temos de Deus é aquilo que Ele quis revelar de si mesmo. Ninguém é capaz de definir. Nós somos muito finitos, queridos, mas nós recebemos aquilo que de Deus vem com bom grado através da sua graça manifestada em Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Imagine só, a história nos revela pessoas que estiveram em evidência, líderes extraordinários. A história nos revela grandes estadistas, pessoas fantásticas que realmente marcaram a história da humanidade, mas que em algum momento da sua vida eram pessoas inacessíveis. Inacessíveis. Pessoas que dificilmente o povo conseguia chegar nele ou nela. Imagine só, a rainha Esther arriscou a sua própria vida, quando se apresentou diante do rei Assuero sem um convite. Pôs em risco a sua própria vida, porque eram homens que eram praticamente inacessíveis, só recebiam pessoas quando chamavam. Agora nós somos convidados, através de Jesus, com toda a liberalidade, para estar diante do trono do Deus eterno, Criador do céu e da terra, soberano sobre todas as nações, que governa todos os reinos, todos os reis e todos os povos, aquele que governa com vara de ferro, que rege com justiça, que tem nas mãos o cetro de equidade, está aberto, aleluia, para nos receber, quando nós temos confiança para estar lá, para nos conduzir até lá. Oh, que maravilha! Que maravilha, nós somos às vezes indignos de estar na presença de alguns, mas somos dignos, através de Jesus, de estarmos na presença do soberano Deus Criador. Através de Jesus nós somos conclamados, somos convocados, somos chamados. Interessante que o sumo sacerdote, na perspectiva do Antigo Testamento, ele entrava anualmente, uma vez por ano, para o sacrifício pela nação. E após o sacrifício oferecido, ele saía e só entrava no ano seguinte. O acesso era restrito. Apenas o sumo sacerdote vigente podia entrar. E isso ainda uma vez por ano. Agora, quando Jesus ele consuma a sua obra na cruz, ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou de alto ao baixo. Deus estava nos dando aí uma grande recomendação: está aberto. Não é mais um espaço restrito. É interessante que o véu era uma espécie de limitação, que impunha limites aos homens para estar diante de Deus. Agora, através de Jesus, o véu se rasga e todos nós somos convidados a estar confiadamente diante do trono da graça, porque ali, querido, é o único lugar que nós vamos estar plenamente seguros. Ali é o único lugar que nós vamos encontrar misericórdia. Nós não encontramos misericórdia em nenhum outro setor social, em nenhum outro ponto geográfico da humanidade, mas diante do trono, nós encontramos misericórdia e achamos graça. E mais do que isso, o escritor diz: e ali também nós somos socorridos. Ali Deus nos socorre. Aleluia! Deus nos socorre. Nós precisamos de socorro normalmente quando estamos em perigo, quando sofremos uma perseguição, quando somos alvos de um atentado. Nós precisamos de socorro, e o lugar certo para encontrar socorro é diante do trono. Amém, querido? Você crê nessa palavra? Você entende que o melhor do mundo para estar é diante do trono? E estar diante do trono não se resume ao espaço físico do templo. As nossas reuniões
congregacionais, estar diante do trono é um ato contínuo de comunhão, é um ato contínuo de relacionamento, é priorizar Deus em todos os nossos caminhos, é olhar para o Senhor em todos os nossos projetos, é colocar Deus acima de todos os nossos sonhos. Não existe outra perspectiva mais segura, mais concreta, onde nós somos socorridos. Não existe outra perspectiva onde nós vamos ser agraciados, além da perspectiva de andar com Deus, de ter comunhão com Ele, de ter uma relação pessoal, diária, cotidiana com o Senhor. Deus nos convida nessa noite a essa relação. Deus nos chama essa noite a esse comprometimento de priorizar o Senhor na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, porque se hoje existimos, é porque o Senhor quis assim. Se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor quis assim. Se hoje o nosso lar é restaurado, se a nossa vida foi transformada, se nós temos em nosso coração uma viva esperança, é porque o Senhor quis assim. Aleluia! Deus escolheu você, Deus escolheu a sua vida, a sua família, a sua casa. Deus nos chama a um relacionamento pessoal, diário com Ele, porque o nosso Deus não é Deus de momentos, o nosso Deus é Deus de todo dia, irmão. Aleluia! Quanta gente aí se desviou nesse período de quarentena, né? Não se desviou, porque na verdade já estava. Porque quem vive um estado contínuo de comprometimento, de relação com Deus, não se desvia. Independente da ausência do culto presencial. Independente da ausência da reunião entre os irmãos. Permanece firme servindo ao Senhor. Buscando ao Senhor. Fazendo os cultos domésticos. Em comunhão com os irmãos nas redes sociais. Meditando na palavra, mergulhando nas escrituras. Mantenha o seu altar de oração no seu lar, na sua casa. Apresentando a sua família, o seu clã, diante de Deus todos os dias. Aleluia! Cheguemos-nos, pois, com confiança, diante do trono da graça, para que recebamos misericórdia, para acharmos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Eu quero orar por você, coloque-se de pé nesse momento. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você, por um minuto, fechasse seus olhos, reclinasse a sua cabeça, começasse a fazer uma reflexão. Aleluia. Oh, como Deus se importa com a sua vida, como Deus se importa com a sua casa, como Deus se importa com a sua história. Aleluia, como a graça de Deus, ela acolhe o seu coração, acolhe os seus sentimentos, como a graça de Deus se manifesta para curar as suas feridas, como a graça de Deus, ela se manifesta para restaurar a sua vida, o seu homem interior, a sua família. Aleluia, a graça de Deus é quem faz isso. Nós somos incapazes, nós não temos estrutura para satisfazer a Deus em nenhum dos nossos caminhos, mas a graça de Deus nos coloca diante do Senhor, através do sacrifício de Jesus. Ele é o mediador desta viva esperança, Ele é o mediador da nossa salvação, é por meio dEle que nós estamos aqui. Sem Ele, nós não estaríamos aqui, estávamos condenados em nossos pecados e delitos, mas Ele nos justificou através do seu próprio sangue. Ele diante de Deus apresentou a nossa justiça, através do seu sacrifício e do seu sangue derramado na cruz. Ele nos justifica todos os dias, Ele justifica a nossa vida, quando diante dEle nós nos humilhamos, reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós clamamos a Ele de todo o nosso coração, em meio a lágrimas, em meio à devoção do nosso coração e da nossa alma. Aleluia, por meio dEle, que nós estamos aqui nessa noite, alcançados, redimidos, resgatados, restaurados, regenerados. Aleluia. Feche os seus olhos por um minuto, querido Deus e eterno Pai. Oh, nós te adoramos nessa noite.
Nós estamos aqui por Tua graça nessa noite. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou. E este amor, ele é incomparável, indescritível. Este amor vai além do nosso alcance, da nossa capacidade de raciocinar. Este amor nos acolhe todos os dias. Este amor nos coloca de pé quando nós estamos caídos. Este amor nos levanta das nossas fraquezas e nos anima a prosseguir. Este amor acolhe o nosso lar, acolhe a nossa família. Nós estamos aqui. Aleluia. Que salva o pecador. Me segue agora, posso ver, perdido me encontrou. Levante as suas mãos para Ele. Agora eu posso ver. Eu era cego e hoje vejo. Aleluia. Posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Foi por você que Ele entregou a sua vida. Ele viu você na cruz. Ele viu o seu lar, Ele viu a sua família, Ele viu você aqui nessa noite, Ele viu. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós não precisamos mais de um ritualismo, de uma autoflagelação, de um autossacrifício, porque nós não precisamos mais de um mecanismo religioso, porque em Cristo nós somos livres e hoje nós podemos enxergar perfeitamente a grandeza do Teu amor, da Tua salvação e da Tua graça que todos os dias nos envolve. Ajuda o Teu povo, Senhor, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus filhos, nos ajuda a atravessar este momento de crise, de dificuldade, este momento, meu Deus, em que todos estamos, Senhor, perplexos, em que todos estamos apreensivos, Senhor, de certa forma tristes, pelos fatos que ocorrem ao redor do planeta. Senhor, ajuda, tenha misericórdia, nos apresenta a cura para o mundo, Pai, apresenta a cura para as nações, Pai, que surja, Senhor, sem demora, resultados positivos para a cura desta pandemia, que está se agravando ao redor do mundo e que tem enlutado milhares de famílias que não têm conseguido enterrar com dignidade seus mortos. Pai, tenha piedade, tenha misericórdia, Senhor, guarde a Tua igreja, preserve o Teu povo, livra os Teus filhos, Senhor, também os irmãos que nos assistem, que vão assistir esta gravação. Pai querido, em nome de Jesus, alcança eles, Senhor, aqueles que estão no grupo de risco, que estão, Senhor, em suas casas, que ainda não se sentem seguros para estar conosco. Ajuda os Teus servos, Senhor, alcança eles, acalenta o coração, tenha misericórdia, renova o Teu povo, renova a fé dos Teus filhos, renova a esperança, nos ajuda, Pai, a perseverar em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas deficiências. Nos ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, a concluir a carreira, Senhor, a guardar a fé, a ter convicção, meu Deus e meu Pai, do galardão, da coroa da justiça, Pai, em Cristo Jesus. Que seja abençoada a Tua igreja, que seja abençoado o Teu povo, em Cristo Jesus, que o Teu povo tenha paz e uma semana repleta da Tua proteção. Eu oro e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver.
ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida.